A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso 15º áudio, aprendendo mais no primeiro livro de Samuel. Algumas histórias eu sou obrigado a demorar um pouco, como eu estou contando a história dos sacerdotes que vão ser retirados, né, Ofni, Finéias e Eli, e do sacerdote que vai assumir, né, o profeta que vai assumir o lugar deles, né. Ontem nós paramos no versículo 34, sobre a profecia que Deus fez contra Ofni e Finéias, né. Eu vou ler o último versículo, o versículo 34 do capítulo 2. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Ponto. Ali Deus decretou a morte deles, né? Agora, meus irmãos, tem o capítulo 3 que eu não vou ler, que Deus vai chamar Samuel e vai falar com ele. Tem também Samuel contando a visão para Eli, dentro do capítulo 3. E aí, meus irmãos, nós vamos entendendo então essa retirada desses dois profetas, porque não ficará de engano sobre a casa de Deus, né? A pessoa está aprontando. Olha o que esses dois jovens estavam fazendo, né? Eles estavam roubando a oferta de Deus, né? Então agora nós vamos ler uma parte, meus irmãos, um pouquinho triste, que é da morte de Eli, mas ele não quis arrumar sua casa, ele queria deixar os seus filhos a largo, né? Você criando o filho dessa maneira não dá. Deus manda consertar seus filhos e você deixa eles fazer o que eles quiserem. Para de mimar seus filhos, tá? Para de criar filhinhos mimados. Tá na hora de você puxar a orelha dele. Fez errado, conserta o erro dele assim, tá? Corrija seu filho, para de ser frouxo, para de ser frouxa. Seus filhos mais tarde vão ser criados pelo mundo porque você não chamou a atenção deles. Acabou, falei. Bom, olha só. No capítulo 4, no verso 11, diz assim, ó. A arca de Deus, meus irmãos, era uma arca que o povo de Deus levava para a guerra. Só que dessa vez eles levaram a arca para a guerra e os filisteus venceram eles no capítulo 4 e levaram a arca, mas foi Deus que permitiu. Vocês vão ver aí mais para frente. Calma lá. Vamos lá. A arca é tomada e Ofni e Finéias são mortos. Ó. E foi tomada a arca de Deus e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Eli estava com medo de os inimigos tomarem a arca, né? Mas ele não estava vendo a arca voltar. Entrando, pois, aquele homem, anunciou isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem, repara, aquele homem entrou, né, na cidade e foi gritando para a cidade toda: levaram a arca, Ofni e Finéias morreu. O povo chorou pela arca, não por Ofni e Finéias. E olha aí Eli, escutando aquela gritaria, o povo chorando, né, começaram a falar: que gritaria é essa, né? E era Eli da idade de 98 anos. 98 anos o velhinho estava ali, ó. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver, era cego. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse-lhe: que coisa sucedeu, filho meu? Verso 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos inimigos, os filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E além disto também, teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. Gente, a arca era como se fosse a presença de Deus. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Imagina, meus irmãos, o alvoroço que não foi aquilo. Tomaram a presença de Deus. Por quê? Por causa da desobediência. Pessoas estão perdendo a presença de Deus por causa da desobediência. E é melhor tentar viver sem ar, nunca beber uma gota d'água, do que não ter a presença de Deus. A presença de Deus é muito valiosa. Mas eles perderam.
E aí? E aí, que no verso 18, e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe seu pescoço, e morreu. Olha, o pai morreu no mesmo dia que os filhos. Morreu Ofni e Finéias. Ele nem se importou com a morte dos filhos. Você que pode cuidar dos seus filhos hoje, meus irmãos, não deixa que o mundo cuide. Cuida você. Eli morre. Caiu para trás, quebrou o pescoço e morre. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Porquanto as dores lhe sobrevieram, e ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o nome do menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse-lhe de Israel: a glória é levada presa, pois é tomada a arca. Ela acabou de ter o bebê, o sogro acabou de morrer, os maridos acabaram de morrer, o marido acabou de morrer, o cunhado acabou de morrer, mas nada disso, meus irmãos, nada disso entristecia ela. O que entristeceu ela foi que a arca de Deus foi levada por causa deles. Olha que perigo. Oremos para que pessoas não permitam essas coisas acontecerem em nossas vidas. Meus irmãos, Ofni, Finéias e Eli foram a causa da arca de Deus ser levada. A presença foi retirada. A luz da vida foi retirada. O principal amor foi retirado. Por quê? Por causa da desobediência. Olha o que a desobediência fez. Como é que eu comecei essa história? Eu comecei dizendo a você que eles, na verdade, pegavam e tomavam até, à força o melhor sacrifício. Deus falou com Eli, e Eli não consertou sua casa. E assim foi levado, meus irmãos. Por isso que nasceu uma criança. Com toda essa destruição, nasceu uma criança. E o nome que foi dado é Icabô. Foi-se a glória de Deus. Levado foi a arca do Senhor. É o nome da criança. Imagina, se hoje se fala de bullying, imagina aquela época. As pessoas que olhassem aquela criança, ela chegasse numa venda para comprar ovos, me vê uma dúzia de ovos. Ixi, tá vendo esse menino aí, ó? Por causa dele a glória se foi. Por causa dos avós dele, quer dizer, do avô dele, do pai dele e do tio dele, a glória se foi. A família desse menino é amaldiçoada. Imagina, as pessoas amaldiçoando eles. Ei, vamos cuidar dos nossos filhos? Para que não sejam eles a causa de muita coisa ruim? Vamos. Sabe como chora uma mãe de um estuprador? Ela não queria que ele fosse daquele jeito. Ela não criou ele para aquilo. Ei, vamos cuidar dos nossos filhos. Dá uma olhadinha onde ele está agora. Começa a pesquisar ele. Fica de olho, conversa mais. Não deixa ele sozinho. Não abandone seu filho. Seja amigo, seja companheiro. Não permita que nada venha tirar seu filho do alcance da sua visão, do poder da sua criação, da doutrina, da maneira que você deve guiá-lo. Não deixe ninguém tirar seu filho debaixo das suas asas. Olha o que aconteceu com eles. Infelizmente, Israel inteiro perdeu a glória, porque 3 homens decidiram isso. Não consertaram-se. Foi-se a glória de Deus. O nome da criança? Icabô. Foi-se a glória de Deus.
Meus amados irmãos, eu paro por aqui e amanhã tem mais, meus irmãos, né? Amanhã tem mais, que maravilha! Bom, meus irmãos, lição de casa, Provérbios capítulo 10, verso 29, né? Olha só, lição de casa, Provérbios 10, 29.